dia com tecnologia não dá muito bom resultado por vezes. Por isso vai ser questões e do meu ponto de vista de eventuais soluções perante estas novas formas de prestar trabalho. Sobretudo eu vejo quase todos nós temos isto, o celular, como se chama aqui, em Portugal é telemóvel, se for em Portugal é telemóvel, mas aqui é celular. Todos nós estamos nesta hiperconexão, sempre conectados. E produzimos imensa quantidade de dados pessoais, sem que os saibamos. Por isso também vivemos na sociedade política. Podemos falar muito sobre essa questão. E tem consequências enormes para o direito do trabalho. A quantidade de dados pessoais que circulam de todas as pessoas e dos trabalhadores em especial. Por outro lado, eu também gostaria de dizer que falar aqui de novas tecnologias com o direito do trabalho é um bocadinho redundante. Porquê? Porque falar desta tecnologia, porque o direito do trabalho, se todos nós sabemos, surgiu como o ramo do direito autónomo, com a Revolução Industrial. E o que é a Revolução Industrial, se não o surgimento de uma tecnologia? Por isso que eu disse, falar de tecnologia pode ser um pouco redundante. Desde que o Adam Smith criou aquela padronização, recorrendo do exemplo da fábrica de alfinetes, a tecnologia nunca mais largou o direito do trabalho. E há um professor espanhol, Salamanca, o professor Paulo Lopes, que utiliza uma expressão que eu gosto muito, e parafraseando, e ele refere que a crise é uma velha companheira de jornada de direito do trabalho. Incómoda, muitas vezes, a maior parte das vezes, eu diria, mas é uma velha companheira de jornada. Eu diria que a tecnologia é uma velha companheira de jornada de direito do trabalho. E por isso, o direito do trabalho já tem um bom historial para sobreviver a esta revolução digital que vem surgindo. E vem surgindo com o quê? Com novas formas de prestar trabalho. Com novas formas de prestar trabalho, há quem fale de economia, da sharing economy em inglês, traduzindo para português a economia colaborativa, e eu utilizei este termo assim, nesta expressão colaborativa, porque colaborativa me parece ter muito pouco, mas já chegaremos porque é que eu acho que tem muito pouco, e onde existem novas formas de prestar trabalho. Na gig economy, ou gig economy, conforme disseste a pronúncia, nesta gig economy. E surge o crowd work, como uma forma de prestar trabalho. Crowd work que pode ser offline, online, pode ser interno, pode ser externo, mas que todo ele, quer o offline, quer o online, conduz muitas vezes a o que se chama o race to the bottom. Ou seja, aquela situação de condições de trabalho com violas mais elementares, regras do direito do trabalho, com salários que nem constituem o suficiente para os trabalhadores poderem sobreviver, para as pessoas poderem sobreviver, e por isso muitas vezes têm que continuar a trabalhar, porque não ganham um mínimo de subsistência. Por outro lado, o online é uma competição verdadeiramente mundial. Podemos estar aqui e do outro lado alguém estar a competir para o mesmo trabalho, para a mesma peça, para a mesma encomenda. Isto está sempre online, à distância do clique. E o clique aqui basta uns segundos e do outro lado do mundo o outro clique ser mais rápido e conseguir essa mesma tarefa. E por isso temos esta race to the bottom e a ideia de eu estou mal, mas alguém ainda está pior, eu estou mal e alguém ainda está pior e vamos por aí. Desde o offline. Mas do online, do offline, e o Uber é um exemplo claríssimo, também surgem inúmeras questões relacionadas com esta prestação de trabalho. E podemos estar a criar, ou estaremos a criar, uma sociedade quase, eu diria, polarizada. De um lado, temos o winner takes it all, não é? Os ganhadores, que é uma minoria, e do outro lado, temos os escravos digitais. Na década de 90, falava-se muito, mas é o que eu utilizo, digital slaves, escravos digitais, verdadeiros escravos digitais. Na década de 90 surgiu um movimento no direito do trabalho contra as chamadas sweatshops, as fábricas traduzidas fábricas de suor, que eram aqueles ténis todos que nós utilizávamos e que depois descobriu-se que tinham mão de obra infantil. Denominou-se de sweatshops.
Vamos ver esta economia colaborativa e vamos ver se muitas destas pessoas que prestam trabalho na economia colaborativa não são, hoje em dia, os verdadeiros escravos digitais a trabalharem agora nas sweatshops virtuais e com um controle muito, muito, muito maior. E por isso é que eu digo aqui que colaborativa me parece muito pouco, porque temos exatamente uma competição mundial, cruel, total. E colaborativa não é propriamente o termo, se calhar, mais adequado. Eu prefiro economia on demand, que é exatamente o termo que reflete melhor o que ela é. E a economia, sobretudo, não o trabalho. Por outro lado, também eu diria porque é que eu prefiro o termo trabalho 4.0. Há quem utilize muito o termo a quarta revolução industrial e a indústria 4.0. Porquê é que eu prefiro trabalho 4.0? Exatamente porque nós estamos perante uma quarta revolução industrial, se assim quiserem dizer. Tivemos uma revolução agrícola, uma revolução industrial, uma revolução informática, agora uma revolução digital, mas que não se cinge apenas à indústria, não se cinge apenas à indústria, não se cinge apenas ao robô da indústria que substitui o trabalhador. Não, temos a nível de trabalho, totalmente, a nível de todas as formas de prestar trabalho, que incide em todas estas formas. E porquê trabalho 4.0? Para chegarmos ao 4 tivemos que passar por 1, 2 e 3, não é? Não saltamos logo para o 4. Então o trabalho 1, podemos dizer, que é o trabalho que surgiu com a Revolução Industrial. O 2, a produção em massa, o modelo Ford, que aplicou o Scientific Management Table. O trabalho 3.0 da década de 70 do século passado, quando surgiu a Revolução Informática. O primeiro trabalho, o teletrabalho, surgiu na década de 70 do século passado. Por isso, este trabalho da Revolução Informática. E depois agora o trabalho 4.0, em que passamos da Revolução Informática para a Revolução Digital, para a era da Big Data, para a era de tudo em rede, e para a era do controle enorme. E perante, eu diria, estas inúmeras formas de prestar trabalho, então, o que é que acontece? Temos um novo mundo do trabalho, que de admirável, não sei se era admirável o mundo novo, talvez eu gosto muito, mas de admirável mundo novo do trabalho não me parece muito. Por vezes eu utilizo a expressão abominável mundo novo do trabalho. Se me permitirem essa expressão, exatamente por esta possibilidade que tem desta competição total, deste trabalho eterno quase. Claro, por outro lado, tenho a dizer que não há um conceito monolítico ou único de trabalho 4.0. Porque podemos ter, o que eu disse, tarefas parceladas, mal pagas, apesar de tarefa, mas por outro lado, podemos ter tarefas extremamente bem pagas, onde o que está em causa é a inovação de quem cria e a criatividade dessa mesma pessoa. Por isso não há um único conceito. E daí vem o trabalho 4.0, mais amplo do que o próprio termo de globalização. Digo este termo, e aliás é um termo que não é nenhuma maneira nenhuma, na Europa utiliza-se muito, há vários ordenamentos jurídicos, mas sobretudo eu tenho utilizado mais, é a própria Alemanha, que tem cunhado mesmo com este termo de trabalho 4.0 e que tem relatórios, um em inglês, tudo bem, outro em alemão e é um bocadinho mais difícil, se calhar, mas tem um relatório muito, muito, muito interessante, um livro verde, sobre o trabalho 4.0, a nível da Alemanha, mas que também pode ser utilizado para outros ordenamentos jurídicos e ver estas características fundamentais deste trabalho 4.0. E eu diria que, sem dúvida, o trabalhador hoje em dia tem que ter um QI digital mínimo numérico para poder sobreviver. E aí vem um dos grandes problemas deste trabalho 4.0. E que é o trabalho está a alterar a forma de trabalhar, está a alterar várias situações. Claro que claramente uma das questões que surge é a qualificação de contrato de trabalho, lá chegarei, mas eu queria sobretudo falar de várias questões que se levantam neste trabalho 4.0. Desde logo, fala-se muito de eventual desemprego tecnológico que poderá surgir com o trabalho 4.0. Em primeiro lugar, nós, se quisermos tentar, dentro do que eu disse no início, não fazer futurologia, mas tentar criar um pouco, tentar resolver um pouco, é agir globalmente.
o direito do trabalho é internacional ou não sobrevive hoje em dia no trabalho, numa sociedade digital. Essa é a primeira questão. Por outro lado, também, aliás, tem sido tratado em vários ordenamentos desta forma. Mas o que eu estava a falar do desemprego tecnológico, se nós nos lembrarmos que o modelo T de Ford, que é o exemplo típico da relação clássica de trabalho, standardizada, sempre compartimentos externos, demorava 93 minutos para ser produzida, a carroceria do modelo T demorava 93 minutos. Hoje em dia, monta-se uma carroceria inteira em 7 segundos. Por isso, vê-se claramente a enorme automatização, não é mão de obra, é alguns robôs a substituir. Mas, por isso, fala-se desta possibilidade de emprego tecnológico. Mas também quando surgiu o trabalho 1.0 ou o trabalho 2.0, ou o desemprego, sem dúvida, porque várias atividades que até eram feitas por pessoas foram substituídas por máquinas. A questão que acontece hoje em dia é que vai existir sem dúvida um desemprego tecnológico, embora eu pessoalmente digo sempre, quem me conhece sabe, eu sou otimista por natureza e prefiro ver o copo meio cheio do que meio vazio, é preferível, senão então todos os dias. E por isso podemos ver que, apesar de existir um desemprego tecnológico, há uma enorme possibilidade de criação de novos empregos, sem dúvida, novos empregos com novos nichos de mercado. A questão que se coloca é que muitos dos empregos que vão desaparecer e os que vão ser criados não vão ser nos mesmos setores dos que vão desaparecer. Essa é uma das questões que se levanta neste desemprego tecnológico. As novas formas de prestar trabalho, as novas oportunidades, os novos nichos de mercado vão surgir em áreas claramente relacionadas com a tecnologia. E nesse sentido, então, desde logo, é apostar-se na formação. Mas há várias áreas que estão em crescimento. Áreas relacionadas com analistas de dados, Big Data, claramente a necessidade de analistas de dados, novos tipos de comerciais. Porquê? Porque agora o produto final associado à inteligência artificial é muitas vezes feito de acordo com as preferências do próprio consumidor. O consumidor é muitas vezes o que decide qual é o produto final. Então, um comercial muito diferente do clássico, muito mais personalizado. Recursos humanos, utiliza-se aqui, a área de recursos humanos, muito mais personalizada para a parte final. E várias outras. O envelhecimento da população, aqui no Brasil não existe, felizmente, mas a União Europa é um continente claramente envelhecido. Claramente envelhecido. E por isso têm surgido novas oportunidades de trabalho relacionadas com a tecnologia para auxiliar toda esta população mais idosa. Por isso há novos nichos de mercado, mas reparem como estes novos nichos não estão relacionados com o trabalho que desaparece, por assim dizer. Por outro lado, é algo que não costuma ser tratado, mas há uma diferença de género neste desemprego tecnológico. E não sou eu que o digo. No Fórum Económico Mundial do ano passado, muito interessante, 2016, eles produziram um relatório exatamente sobre o gender gap a nível de inovação tecnológica. E se nada for feito, vai existir desemprego tecnológico para todos, mas em termos percentuais, as mulheres irão sofrer muito mais do desemprego tecnológico do que os homens. Primeiro, porque as novas tarefas, as novas atividades são em áreas que tradicionalmente são dominadas pelo sexo masculino e, por outro lado, não há esta formação nem incentivo para um aumento da população feminina nestes estudos. Por isso, se nada for feito, o trabalho 4.0 e esta revolução pode aumentar ainda mais a segregação a nível de género, que é algo que não é muito falado quando se aborda a questão do desemprego tecnológico. Mas, como eu disse, há vantagens também, e desde logo, vantagens do trabalho 4.0 é a integração no mercado de trabalho de pessoas que tradicionalmente estão excluídas do mesmo, porque permite trabalhar à distância, pessoas com mobilidade, com problemas de mobilidade, pessoas que estão em locais remotos, pessoas que ficam excluídas, poderão ser integradas agora no mercado de trabalho, como tradicionalmente não é. Por isso também há claras vantagens e há também saber abordar esta parte. E como? Através da formação.
Eu disse que eram mais questões, mas esta eu acho que é uma aposta que tem de ser feita a começar agora. A formação de todos os trabalhadores, exatamente para evitar aquilo que eu disse do desemprego tecnológico, mas também o desemprego a nível de género e, por outro lado, para permitir o futuro e para não acontecer aqueles pensamentos apocalípticos do fim do trabalho, que eu claramente não defendo, porque acho que não é assim que poderá acontecer. Há muitas resistências ainda, e mesmo a nível de custos também, mas há muitas resistências a estes pensamentos apocalípticos, mas começar desde já a formação. Ainda é dia 30 de maio, por isso há muito pouco tempo, um relatório da União Europeia que estava relacionado a inteligência artificial, não apenas com o trabalho, mas a inteligência artificial na sociedade. E um dos pontos lá-chave é o trabalho. E exatamente como formação para todos, mas para todos de todas as idades, todos os tipos, e a começar desde já. Porque se pensarmos que as crianças que começam agora a estudar vão trabalhar 65% das crianças, mesmo assim estas porcentagens há quase sempre desconto, não é? Não gosto muito de porcentagens, mas segundo alguns estudos, 65% das crianças que hoje estão a estudar vão trabalhar em setores que não existem atualmente. Vê-se a necessidade desta formação para todos, 65% das crianças. E por isso vê-se esta formação contínua e de todos. Por outro lado, outra das questões, como eu disse, há mais questões, outra das questões que se coloca, competição, que eu já falei aqui, competitividade dos trabalhadores, e o que é certo é que esta competição é verdadeiramente mundial. E surgem novas ameaças não só para os direitos laborais específicos dos trabalhadores, aquilo que ele tem enquanto trabalhadores, aquilo que ele tem com a prática de baixos salários, com o não respeito pelos tempos de trabalho. Hoje em dia tudo é urgente. Tudo. Só que há uma diferença entre o urgente e o importante. E quando tudo é urgente, nada é importante. E esse é um dos grandes problemas. É tudo para agora mesmo. Por outro lado, também não há respeito pela segurança e saúde do trabalho. Não há respeito pelos direitos coletivos. Não há qualquer respeito pelos direitos coletivos. Por isso, não há respeito muitas vezes pelos direitos fundamentais dos trabalhadores, mas também pelos direitos fundamentais específicos dos trabalhadores. Aqueles que ele tem enquanto pessoa, enquanto cidadão, mas que não deixa de ter, se houver um controle legal. Ele não deixa de ser um cidadão. Tem o direito à intimidade, o direito à privacidade, o direito à dignidade, por adquirir a qualidade de cidadão. Não há aqui dois mundos, não há separação dos mundos. Ele era mesmo um cidadão. E acho que às vezes se esquece da base do direito do trabalho. Porque é que o direito do trabalho surge? E que não há trabalho, há sim pessoas que prestam trabalho. Isso é que é fundamental. E que é impossível separar o trabalhador da prestação efetiva. E por isso, que estas novas formas de prestar trabalho têm estes desafios a nível, como eu disse, dos direitos fundamentais e específicos dos trabalhadores. Porque há uma verdadeira intensificação do controle. Um controle permanente. Um controle intensivo. Um controle que é feito à distância e, pior, não é só distância espacial. Não é só estarmos aqui, alguém do outro lado do mundo estar a controlar-nos. É um controle também temporal. Eu sei o que fizeste no verão passado e eu vou prever o que tu vais fazer no próximo verão. Por isso, é um verdadeiro controle extremamente intensivo. Um controle que percorre todas as fases do contrato de trabalho e que parece quase permanente. Essa é a questão. O grande problema destas formas de controle é que muitas vezes não há uma ordem expressa. Há sim uma interiorização do próprio controle por parte do trabalhador. Naquela cultura que eu disse que tudo é urgente, tudo é para agora, não há ordens explícitas, há objetivos a cumprir. E por isso é que eu falei dos escravos digitais, não só tradicionais, mas também a este nível. E quando eu falei do Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo, é que muitas vezes agora somos os alfas e os betas também a sofrer este tipo de controle, estas verdadeiras situações que muitas vezes acabam por ser
situações de assédio moral. E que já foram julgados, há casos mesmo de considerações como assédio moral deste tipo de controle verdadeiramente intensivo, em que é feito por algoritmos. Fala-se do trabalhador algoritmo, a coisificação da pessoa humana, esquecendo-se da Declaração de Filadélfia de 1944, vejam bem as datas, 1944, estamos em plena Segunda Guerra Mundial. O trabalho não é uma mercadoria, eu digo, o trabalho não é uma tecnologia, que é bem de certa forma, mas esta coisificação da pessoa humana, e podemos ver isto neste controle que é frio, incisivo, surretíssimo, aparentemente infalível, pode ver-se isto logo na Uber. Vamos buscar o caso da Uber, já que se chama de uberização, podemos ver este controle no caso. A Uber, eu ainda não percebi muito bem, aqui nós em Portugal dizemos a Uber, porque a aplicação, a Uber, ao dizer-se o Uber, que é o aplicativo, eu vou dizer a Uber, se me permitirem, é assim que nós utilizamos a app, e se quisermos a Uber, mas na Uber vê-se este controle. Esse é um controle permanente e é muitas vezes, e é por aí que eu acho que de certa forma até podemos tentar ver a qualificação do contrato, por vezes contrato de trabalho. Claro, como qualquer qualificação, sabem que é casuístico. Mas vamos pegar no caso do esquecendo os conceitos clássicos de subordinação. O nosso conceito de subordinação jurídica ainda é muito perigo, assim, muito segmentado, perigo. O local de trabalho, aqui o local de trabalho, aquele tempo de trabalho, aquela retribuição fixa. Mas então vamos ver um bocadinho mais. Vamos ver a nível de controle e a nível de poder do outro lado. Do outro lado. Quem dá as ordens? Quem controla? O condutor do Uber pode ser desativado. Qual máquina? Nós estamos a falar de uma máquina. Não há aqui cessação, desativação. Se travar de forma pouco suave, porque se consegue controlar a distância. O controle, para ver, controle às vezes até locais, para ver se tem reuniões no carro. O controle, logo na fase prévia à contratação, logo na fase prévia, reparem bem, não há uma livre escolha, não é o condutor que escolhe o Uber, não, é o contrário. Que se investiga o tipo de carro, os anos do carro. Vê-se alguns países, eu já vi que é diferente de países para países, mas não na Europa, chega a exigir-se todo o passado do trabalhador a nível de infrações do Código da Estrada. Infrações do Código da Estrada é assim que se diz. De trânsito. Para ver todo o passado e ver se é possível ou não. Por outro lado, na execução do contrato, vai ver-se localmente, diz, há liberdade de escolha, eu aceito quando queria, eu aceito quando quiser, eu se não quiser fazer uma corrida não faço. Não é bem assim. Porque se não aceitar determinado tipo, determinado número de corridas, determinado número de aceitação de pessoas que pedem, é desativado ou ameaça desativado ou é chamado para um curso de reeducação, já não há formação também, de reeducação técnica, para saber como é que pode fazer. Depois, toda aquela questão de como é que apresenta, como é que deve apresentar-se, ter a balinha, não é balinha, o reforçado. Nós temos reforçado, vocês aqui dizem bala no carro, reforçado. É uma palavra que nós nunca reforçado. É reforçado. Porque bala para nós é como é que nós temos bala de arma, de bala, de balinha no carro, a água, o guarda-chuva, a música. Aquele tipo de música é controlado. Tem que ser ou jogar música, ou colocar música que o cliente queira, ou jazz. O jazz pode ser para todos, pode ser para todos. Por outro lado, também, e não apenas no Uber, a própria cessação, não há cessação, como é que é feito? A avaliação, o rating, o ranking, e é comparado com todos os outros. E vejam a subjetividade da avaliação que é feita. Que pode acontecer, já aconteceram casos de discriminação e de assédio, já aconteceram, já foram julgados na Europa, nos Estados Unidos, casos de discriminação, casos de assédio. Porque o cliente pode não gostar daquela pessoa, não por não ter conduzido bem, não por não ter cumprido todas as regras, mas apenas por não gostar, por algum fator que lhe dá uma pontuação abaixo. E se ele tiver um determinado tipo de pontuação abaixo de determinados números, depende um pouco de país para país, é desativado ou um curso de reeducação. Vejam qual, e este controle é feito à distância, deste lado.
deste lado, não esta subordinação clássica, mas nesta forma de controle, é um controle extremamente presente. Faz lembrar, e muito, os fantasmas do panóptico, que é a interiorização de controle por parte da pessoa. Por isso eu acho que se nós formos ver como aferir, como seria no sentido clássico, por assim dizer, temos muitas destas características, poderiam levar-nos a considerar que estaríamos perante um contrato de trabalho ou uma modalidade especial de contrato de trabalho. Mas há ali uma ligação e uma subordinação, não é aquela subordinação clássica, mas há claramente ordens, diretrizes e controle à distância feito pelo aplicativo. Mas não apenas nesta situação. Vamos a outros aplicativos, por isso é que eu disse não só a uberização. A uberização. Se formos buscar o serviço menos glamouroso, eu diria, da Amazon, a Amazon Mechanical Turk. E sabem porque é que se chama Turk? De turco? A razão de ser deste aplicativo pode não interessar muito, mas se calhar dá para nós vermos o que está em causa. Vem de uma máquina de xadrez que era considerado o primeiro robô, porque permitia, dizia-se que ganhava xadrez a todas as pessoas. Já é bastante antigo, já tem séculos, ok? Tem mesmo séculos. E era o primeiro robô porque dizia que jogava xadrez, não conseguia ganhar a todos. Mas depois descobriu que dentro da máquina, que era de madeira, até podem ver, há desenhos da máquina. Dentro da máquina, que era de madeira, estava uma pessoa que era anã, que sofria de uma doença, e era a pessoa que jogava. Ou seja, era uma pessoa, não era uma máquina. E daí vem o Amazon Mechanical Turk, que é exatamente um bocadinho essa ideia, que as pessoas não veem. A Amazon Mechanical Turk é aquele aplicativo que foi criado para tarefas extremamente repetitivas que não podem ser feitas por máquinas. Por exemplo, imaginem milhares de fotografias em que tenta detectar se a única em que o cachorrinho está com uma pose um bocadinho diferente, ou que uma criança está a dar um ligeiro sorriso diferente. São milhares de imagens e o olho humano é o único que consegue. E então, essa pessoa está a fazer uma competição verdadeiramente global, sempre online à espera de clicar para aceitar, e fica ali horas e horas e horas e horas e horas a olhar. Sem saber, muitas vezes, qual é o produto final, porque ele não sabe para que é que aquilo serve. E daí vem alguns problemas relacionados com democracia também, porque pode ser utilizado para outros fins, e até eventual trabalho infantil e violação de convenções da OIT, da própria atribuição. Porquê? Porque a Amazon, por vezes, permite o pagamento em videojogos, em videogames. Coloca, claro, a questão do trabalho infantil. Logo também. E da própria convenção da OIT, de pagamento através da atribuição, Portugal ratificou e o Brasil ratificou, mas várias questões. Isso vejam, eu disse, era o serviço menos glamouroso da Amazon, sem dúvida. E vamos então buscar a razão de ser o direito de trabalho. Porquê que o direito de trabalho surgiu? Lembram-se? Surgiu exatamente fruto das péssimas condições de vida das pessoas do êxodo populacional que vinham trabalhar nas indústrias e que não tinham qualquer segurança, não tinham qualquer limitação de tempo de trabalho, não tinham qualquer apoio se tivessem acidentes de trabalho. Porquê? Porque existia naquela frase de Marx, que eu gosto muito, o exército de mão de obra de reserva. Não havia problema. Uns morriam, uns sofriam acidentes, não há problema, venham outros. É muito maior a procura do que a oferta. Então agora vamos ver o que acontece nesta situação. Agora, e que é um pagos ao dia. Então o que é que agora temos? Pagos à peça, à tarefa. Tarefa que pode demorar minutos, clique, está feito. Que tem de estar sempre online, sem saberem se no final vão ter mais trabalho ou sequer se vão ser pagos. Porque neste serviço, na Amazon, há uma cláusula de satisfação do cliente. Se o cliente não ficar satisfeito, não recebe, não paga. E não vai ser a Amazon que vai pagar a quem fez o trabalho, não paga nada. Por isso, se nós formos ver a razão de ser do direito de trabalho, ele mantém-se tão atual, tanto no século XIX, como agora em pleno século XXI. E nesse sentido é que eu disse que a tecnologia é uma velha companhia de jornada de trabalho, mas nós não nos podemos esquecer quais os valores essenciais do que é que surgiu o direito de trabalho, que se mantêm tão atuais hoje em dia como em pleno século XIX, e por isso esta aplicação do direito do trabalho. O direito do trabalho vive, o direito do trabalho sempre a aplicar-se a estas situações. Outra das questões, não sei se tem tempo, não vou contar minimamente o meu tempo, peço desculpa. Tem tempo? Tem. Não sei, deixa eu ver. Então ainda posso
extraordinário, só para ver algumas das questões. Por isso vejam esta questão que eu estava a falar da qualificação, sabemos que não estamos perante o contrato de trabalho, a razão de ser o direito de trabalho está aqui. Está aqui perfeitamente atual. E este controle mantém-se, está muito, muito, muito mais presente. Eu diria muito mais presente, se calhar, que alguma vez esteve anteriormente. No sistema fora, eles tinham um sistema próprio para controlar se os trabalhadores na vida privada se portavam bem. Agora não precisam ter um departamento próprio. O algoritmo faz este controle à distância, que segue todos os movimentos, ainda estão dentro de casa. Ainda dentro de casa, quando se abre o notebook e se olha para o notebook do outro lado, alguém pode estar a olhar. Quando se olha para o celular, alguém do outro lado pode estar a olhar e controlar. Podem estar na praia e serem controlados. Não quero que saiam daqui com essa posição, ok? Mas só para terem consciência do controle enorme que é feito. E por isso é que em Portugal existe toda uma parte no Código do Trabalho que nós temos os direitos de personalidade, que se intitula Direitos de Personalidade. Também é para trazer um pouco a perspectiva de Portugal. E em Portugal temos a parte dos direitos de personalidade que englobam proteção, meios de vigilância à distância, proteção contra os meios de vigilância à distância, o caso da videovigilância, da audiovigilância, da geolocalização, do GPS, temos proteção relativamente a essa questão. Os artigos 20 e 21 do Código do Trabalho. E que a regra é exatamente, primeiro, é completamente proibido instalar estes meios para controlar o desempenho profissional do trabalhador. Completamente proibido. Não há tal justificação para controlar o desempenho profissional do trabalhador por uma máquina. E podem perguntar, se eu tiver lá uma pessoa, pois, mas a pessoa, não, o olho eletrónico é bem mais intrusivo do que o olho humano, não é? O olho humano não tem zoom. O olho humano pisca. O olho eletrónico pode piscar, mas às vezes não é muito de forma benigna, não é? O olho eletrónico está 24 sobre 24 horas, o olho humano não. Por isso, é a proibição da reificação da pessoa humana. A reificação da pessoa humana. Por outro lado, também, para poder instalar-se este tipo de meios à distância, então, é possível? É. Só em determinadas circunstâncias. E com recurso típico, não é? Do direito de trabalho, conceitos indeterminados, mas para finalidade de segurança de pessoas e bens, mas um conceito muito, muito restrito de segurança de pessoas e bens, em locais abertos ao público, onde existe um risco real de possibilidade de atentados à segurança de pessoas e bens. Ou quando a especial natureza da atividade justifica, imaginem, uma carrinha de transporte de dinheiro, ter um aparelho de geolocalização, com a atividade especial natureza da atividade, compreende-se? Um banco, a própria atividade justifica-se, mas não direcionado para controlar o desempenho profissional dos trabalhadores, nem pode ser utilizado como prova num procedimento disciplinar contra os trabalhadores. Se o for, a prova é nula. Completamente proibido utilizar em determinados locais, lavabos, vestiários, refeitórios, completamente proibido. E não só do lado dentro, também do lado fora da porta, para ver quem entra, quanto tempo está, se vão 2, se vão 3, se vão 4, completamente proibido. Isto não só em Portugal, no seu ordenamento jurídico de Portugal, tem esta regulamentação específica. Também tem o propósito de dados biométricos, sabe? Impressão digital e outro, também tem regulamentação sobre essa questão. E mais uma vez, só quando for para controlar a acessibilidade, a pontualidade, o controle de acesso a determinados locais, mas só em situações muito restritas. Controle da internet, controle do e-mail, o correio eletrónico do trabalhador. Mais uma vez, a questão de, imaginem, mesmo um endereço eletrónico profissional, imaginem o meu, qualquer coisa, direito.domingo.pt. Se eu utilizar para fins pessoais, se a minha entidade empregadora utiliza para fins pessoais, o conteúdo do e-mail não pode ser, o conteúdo do e-mail não pode ser controlado. Porque é considerado, aí até a Constituição, é considerado correspondência, neste caso, comunicação privada. E o empregador é um terceiro. O empregador não faz parte da minha comunicação. E podem perguntar, e se um endereço eletrónico profissional, parte-se do pressuposto que é profissional.
Se a entidade empregadora ou superior hierárquico começar a ler, por ter acesso, eventualmente eu estou ausente, e o meu superior tem acesso para responder a e-mails urgentes. Se ele ler e vir que é pessoal, ele não pode utilizar. E há várias acórdãos sobre essa matéria, agora também não tenho tempo, mas há. Só para perceberem que há esta regulamentação. Depois também temos a nível do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, de outros ordenamentos jurídicos. Também temos casos de redes sociais, da utilização das redes sociais, do Facebook, e do tipo de serviço que é utilizado no Facebook, da utilização do Facebook, está ali no Dr. Geral, da utilização do Facebook e desta possibilidade ou não de controlar o que se coloca no Facebook. Toda esta regulamentação, os artigos 14 a 22 do Código de Trabalho, não fica apenas por aqui. Também temos a Constituição, também temos o teletrabalho. Tem aqui o artigo 6, mas temos regulamentação do teletrabalho. E há lá um artigo sobre a privacidade do teletrabalhador. Porque senão temos esta trela eletrónica, não é? A trela eletrónica persegue totalmente. E a questão é que muitas vezes não são teletrabalhadores, são trabalhadores móveis, como nós dizemos, que andam sempre ligados. O que entra na outra parte da revolução digital. Pois é, eu disse exatamente, é coleira. E quando foi isso? Exatamente, não, é coleira eletrónica. Eu lembro da questão do livro, da tradução. Da coleira eletrónica. Por outro lado, e que está relacionado com outra das questões, que é o tempo de trabalho. Reparem, as primeiras leis laborais surgiram para limitar os tempos de trabalho para limites razoáveis à data. Porque tínhamos o quê? Tínhamos as crianças, nós em Portugal chamávamos as forças médias, crianças e mulheres, a trabalharem 16, 18 horas, sem qualquer limite temporal, sem qualquer proteção. E as primeiras leis laborais, e a nossa primeira lei laboral portuguesa é de 14 de abril de 1891. É a primeira lei, já temos algumas leis antes, mas especificamente laboral, a tratar da salubridade, a tratar de acidentes de trabalho, a tratar da limitação de tempos de trabalho, é de 14 de abril de 1891. E se forem ler, trata-se da limitação de tempos de trabalho para limites razoáveis à data. E o que é que nós temos passado 127 anos? Voltamos a discutir a limitação dos tempos de trabalho. Porquê? Como eu disse, da eterna conexão que todos nós estamos. Nós estamos sempre conectados. E por isso agora o que se tem vindo a discutir é do direito à desconexão, como se fosse algo de novo. Quer dizer, desde sempre, se o trabalhador não está nos tempos de trabalho, deveria estar nos tempos, e dou-lhe um plenário, mas é verdade, nos tempos de não trabalho, não é? Mas a questão é que hoje em dia esta bipartição de tempos de trabalho não é bem o que corresponde. E tem-se vindo a discutir a necessidade de clarificar os tempos de trabalho e da desconexão dos trabalhadores. A França já regulamentou sobre esta matéria, a Itália também, muito recentemente, na nível de smart work. Portugal está a ver essa situação, será ou não necessário alterar a lei, mas o que é certo é que, mais uma vez, é uma questão de formação. E tem de começar por formação, eu diria, tempos de desconexão no próprio tempo de trabalho. No próprio tempo de trabalho. Isto é, várias empresas já adotaram. Quem esteve no Congresso, teve agora estes dias, e viu exatamente o vídeo que foi colocado da Alemanha no final do CDST, em faladas da Alemanha, dos trabalhadores terem de desligarem o celular no fim de semana. Isso foi adotado na França e na Alemanha, em determinadas empresas, por convenção coletiva. Porque se chegou à conclusão, muito bem, pensaram nisso, é que quem está constantemente conectado ninguém é mais produtivo, ninguém é mais fiel à empresa, exatamente o contrário. Então criaram por convenção coletiva que os trabalhadores desligavam, não acediam aos e-mails, desligavam a partir do fim de semana. Mas, por outro lado, podem pensar, que bom, desligam, chegam à segunda e são encharcados, não sei se utiliza aqui esta palavra, são assoberbados dos e-mails. Então, o que é isto? Eles criaram, em determinadas circunstâncias, um programa de envio automático de mensagem para o remetente do e-mail a dizer que este trabalhador está ausente, o e-mail vai ser apagado, se quiser que ele seja lido, tem que enviar para X ou Y, para evitar exatamente que a desconexão deixasse de ter desconexão, porque ainda era pior, não é? Não se trabalhava, como é
isso fizeram. Mas não só. Em França também há dois acordos, regulamentos internos de empresas muito interessantes sobre esta matéria, em que estabeleceram exatamente tempos de desconexão no tempo de trabalho. Reuniões de trabalho. Não há aqui acesso ao e-mail, nem acesso ao celular. Desligam. Para quê? Para se concentrar naquela reunião. Naquela reunião, para discutir aquela reunião. Porque se nós estivermos todos a responder ao e-mail, a ver as mensagens, a ver o WhatsApp, a ver responder, não conseguimos. E então, gerir tempos de desconexão e conexão para permitir atender ao que é importante. Nós não chamamos imigrantes digitais, não é? Por isso, tentar exatamente esta desconexão. E uma desconexão que seja vertical, mas horizontal também, entre colegas. Ou seja, começar a desconexão nos tempos de trabalho e depois para fora dos tempos de trabalho. E isto parece bastante importante. E, como eu disse, em França foi adotado na alteração do Código do Trabalho o ano passado, e já há vários que estabeleceram que é obrigatório nas negociações. A França tem um sistema um bocadinho diferente e obriga as empresas a anualmente discutirem a nível coletivo. Então estabeleceu que as empresas com mais de 50 trabalhadores, em matéria de igualdade e não discriminação, se discuta a desconexão e conexão dos trabalhadores. E já há regulamentos de empresas sobre esta matéria, que me parece muito interessante também. Sou pena nesta, eu diria, infobesidade digital ser bastante perigosa. E eu estou a ver olharem para mim e eu digo, pois, mas o problema é a geração millennial. Como é que se desconecta? Porque se eu disser desconectem, desliguem os vossos celulares, olham para mim e calçam no máximo, não é? Por isso é essa a grande questão, porque acho tão enorme o paternalismo de nós dizermos desconectem-se. Só que este desconectar é para permitir concentrar-se noutras matérias, porque felizmente, eu diria, o trabalho é muito importante. Eu acho que sim, o trabalho dignifica o homem, sem dúvida, e por vezes pior do que ter trabalho precário e não ter trabalho é aquilo que a Vivian Forrester, no horror económico, fala do horror do vazio. Mas por outro lado, o homem, felizmente, o homem não se reduz a trabalhador ou empregador, isto é bem mais. E para a conciliação entre tempos de vida profissional e tempos de vida privada, é importante que se desconectem. É importante que se desconectem no bom sentido. Sou pena de, no futuro, poderem vir a ter vários problemas que não têm acontecido. Há inúmeros casos, eu falei, de depressão, de síndrome de burnout, que podem resultar em casos de assédio moral. Por isso, essa desconexão está relacionada com esta questão. E por isso, várias das questões da desconexão, da formação, e por outro lado, esta desconexão, eu acho que mais que própria lei, isto é a minha opinião, eu acho que é a nível de coleção, a nível de parceiros sociais, ou seja, a nível de sindicatos, de entidades empregadoras, porque depende do tipo de empresa, depende do tipo de trabalhador, depende do tipo de atividade, é muito específico. Se a lei a determinar em geral, pode não ser a melhor solução, pelo menos quanto a mim. E por último, neste trabalho 4.0, eu diria que também, relacionado com isto, temos de ter um novo diálogo social. Um novo diálogo social, que atenda a esta nova realidade, novas discussões de novos temas relacionados com a formação, com a proteção de dados pessoais, com a proteção da privacidade, com um controle eletrónico, eu utilizo a expressão mesmo, eu utilizo a expressão é o controle eletrónico, que a mim parece claramente um controle eletrónico do Homo Connectus, que nós todos hoje somos, não é Homo Connectus, estamos sempre conectados, mas que limite este controle. E por outro lado, que estabeleça uma retribuição digna, que estabeleça, lembrando-se dos princípios do direito do trabalho, que estabeleça direito coletivo, que estabeleça também, por ser da discussão, que estabeleça condições dignas de trabalho, não esquecendo exatamente quer os valores de constituição da própria OIT, que de 1919 deixam também fim a Tratado de Versalhes, final da Primeira Guerra Mundial, e de Declaração de Filadélfia de 1944, plena Segunda Guerra Mundial, de que não há paz duradoura sem justiça social. Porque apesar de serem valores pré-digitais, não são valores obsoletos. E por isso não vamos fazer do trabalho 4.0 uma corrida entre o homem e a máquina para ver quem é que chega em primeiro lugar à meta. Mas sim,
trabalho decente, do trabalho digno. Por isso, era um pouco isso que eu queria trazer aqui para a discussão. Muito obrigada. Acho que vou falar por todos quando eu digo que a palestra da professora Tereza foi essencial. Principalmente para a gente no Brasil e no momento que nós estamos vivendo, para a gente refletir sobre a questão da reforma trabalhista. Eu vou deixar o Pepe falar, que é o vereador, mas só pontuar algumas coisas antes, Pepe. Fiquei pensando em como a gente está na contramão do mundo com o texto da reforma trabalhista. Em vários momentos que a professora Tereza falou, eu fui anotando aqui essa questão da Amazon, que você falou, que se assemelha um pouco com a questão do trabalho intermitente, que a reforma trabalhista visa a determinar, que é essa questão de a pessoa não sabe quando ela vai trabalhar, quantas horas ela irá trabalhar, e nem quando ao final do mês. Nós em Portugal temos o trabalho intermitente, mas é o trabalho intermitente pontuado, ou seja, não é o 0 horas, o contrato 0 horas nós não temos, nem acho que vamos ter, sinceramente nós. Só que nós temos uma figura do trabalho intermitente, só que o trabalhador, quando não está a trabalhar, recebe. Isto o contrato de trabalho caracteriza-se por intermitência, recebe menos, obviamente, mas recebe, e o mínimo é 20%. Mas pode ser mais, e pode fazer outra atividade. Pode exercer outra atividade. E não pode ter um contrato de trabalho a termo, isto é, tem que ser um contrato sem termo, sem duração, por tempo indeterminado, porque se considerou que era demasiado precário ter a termo, ou temporário, e simultaneamente intermitente. Isso acho que é possível até eventualmente regulamentar, mas regulamentar mais uma vez com regra, e não o 0 horas contract. Na Inglaterra é verdadeiramente isto, não se sabe onde é que vai ser. Não, eu acho que a ideia era a gente fazer um debate mesmo. Mas enfim, eu fui montando e a gente até estava pensando antes, a questão da contramão também, você falou dos direitos, da personalidade, e que a reforma trabalhista também visa regulamentar, mas de uma forma completamente estranha, por assim dizer, para não ser mais incisiva, mas de uma forma que você me fala muito, que o GPE, que nunca poderia. Eu acho que você falou que no ordenamento jurídico português não é possível, é proibido o controle eletrônico para fins de desempenho do trabalhador. Completamente controle oculto. O controle oculto é impossível. É obrigatório e transparente. O trabalhador tem que ser, o trabalhador e os terceiros, tem sempre saber que estão a ser autocontrole. É impossível instalar uma câmara oculta. Impossível. Juridicamente, uma coisa que eu costumo dizer, nem tudo o que é tecnicamente possível é juridicamente admissível. E como a gente vai na contramão disso, que a gente permite, essa questão que você tocou do e-mail, quem foi mal, a gente discutiu isso bastante em sala, mas a questão do e-mail institucional poder ser usado para fins pessoais, aqui no Brasil é permitido o controle, inclusive do conteúdo, que a maioria da jurisprudência e da doutrina já entende que isso seria possível. Mas enfim, fiquei pensando no tanto que a gente está indo na contramão, de países que a gente entende como paradigmas. E só para, antes de passar a palavra para o PEC, falar, professora Tereza, que eu aprendi imensamente. Não só com todas as informações que você teve, mas eu acho que principalmente com o final da desconexão. Eu estou precisando aprender a me desconectar de forma urgente, porque como tudo é urgente, nada é importante, acho que todos precisamos, é muito difícil mesmo a gente vida, no dia a dia. Eu vivo brigando com os alunos para desligar o telefone e prestar atenção em mim, mas eu também, quantas vezes não me pego olhando o telefone, mas enfim, achei muito interessante, aprendi demais, e vou passar a palavra imediatamente ao Pepe, e depois eu vou abrir a palavra, tá, gente, para quem quiser fazer perguntas, e dialogar e debater, para a gente fazer um espaço aqui bem democrático e aproveitar a oportunidade de estar recebendo a professora Tereza. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de receber uma professora de fora e que fala com tanta maestria sobre o tema e está trazendo uma experiência que é extremamente importante, que é a experiência de Portugal. E só falar uma outra coisa, antes de falar para você, Pepe, agradecer ao programa de pós-graduação em Direito
da UFMG, que foi um dos nossos grandes colaboradores para esse evento, e dizer que, para quem não sabe, o programa tem um canal no YouTube, e aí a gente está, novas tecnologias, olha que coisa chique, você está sendo controlada, eu também, você realmente está fazendo o evento e tudo mais. Está sendo transmitida agora? A transmissão é ao vivo. Aí não avisaram que era direto também. Não é ao vivo, não é ao vivo, então tá bom. Mas depois ele vai ficar disponível no canal da pós-graduação no YouTube, então utilizando as novas tecnologias para fins benéficos, né, de divulgação da informação e do conhecimento. Mas a palavra diretamente ao vivo. Você tem 15 minutos. Me controla. Controla. Vai me fala de 5, 10. Mas eu vou falar nem 15 minutos. Inicialmente gostaria de agradecer esse convite, professora Lívia. É um prazer sempre retornar aqui, porque, professora Tereza, aqui a senhora está diante de uma elite pensante do direito brasileiro. A Faculdade de Direito da UFMG todos os anos disputa entre as melhores faculdades de Direito do Brasil, né? Então essa meninada aí é toda a elite do pensamento jurídico brasileiro. Então é um prazer, né, falar para esses estudantes, né? Ainda mais a gente fica mais empolgado. E eu fico empolgado porque chega assim, eu com a minha cabeça branca, né? E no momento em que o direito do trabalho está vamos dizer, fora de moda, a gente percebe que é o contrário, né? Que o direito do trabalho é a questão que nós temos que discutir nesse momento, né? Se fala tanto a velha senhora CLT, já viram? Sempre vai em alguém se fala, fazer referência crítica, você tem que falar a velha senhora CLT, né? Embora o velho senhor de todos nós continue sendo o mesmo, né? O capital, ele continua sendo o mesmo. Então, enquanto o velho senhor estiver aí, a velha senhora ainda é necessária. Agora, a questão, eu concordo que o direito do trabalho precisa de um upgrade, mas essa alteração é sobretudo, vamos dizer, doutrinária, uma reconstrução de alguns conceitos doutrinários, isso é mesmo. E isso talvez que vá incentivar essa moçada a se apaixonar pelo direito do trabalho, como na minha época, né? Direito do trabalho era um direito apaixonante. E hoje as pessoas vão deixando de lado o direito do trabalho sem perceber, né, da importância que nós voltamos agora com essas novas tecnologias a um debate de um século atrás, né, de limitação de jornada, né? Nós temos aí com essas plataformas eletrônicas jornadas de 14 horas, 7 dias por semana, 6 dias por semana, né? Então nós voltamos todo aquele debate de uma forma reciclada. Nós precisamos fazer algumas adaptações conceituais. Eu aprendi demais com essa palestra da professora e olha que eu estou antenado com esse debate. Eu estou envolvido com esse debate há muito tempo. O meu tema de doutorado, que eu fiz sei lá quantos anos, 15, 20 anos atrás, né? Foi um tema, já comecei a trabalhar com isso, com essa nova economia. Então, há muito tempo, e aprendi muito com a professora, né? Aqui a gente fala, usa, não sei o termo, que realmente é o termo mais usado na Alemanha, que é não do trabalho, mas que eu estou me referindo à indústria 4.0, né? Aqui a gente está tendendo a usar mais o termo a internet das coisas, né? A indústria 4.0 é que liga a internet das coisas com a nuvem, né? Com o controle da nuvem, os megadados, essa questão. E isso é a questão do direito do trabalho hoje precisa de uma reconstrução
conceitual, doutrinária, para adaptar essa nova situação, né? É interessante que há uma crítica, olha, então estão aplicando a relação de trabalho contemporânea à velha SLT, né? Como se fosse absolutamente inadequado, como se as questões que justificaram o surgimento de trabalho não existissem hoje, né? Mas a crítica pode ser o contrário. O que nós temos que fazer é reconstruir doutrinariamente o direito do trabalho para mostrar a adequação dessa aplicação da dogmática da CLT, né? Que ela ainda, a essência dela, né, não precisa ser alterada, a não ser uma parte que realmente pode dizer que é fascista da CLT, que é o direito coletivo, e isso está sendo mudado, aliás, a única coisa que está sendo mudada é que está tirando a contribuição obrigatória. Mas tirando a contribuição obrigatória a essa nova reforma, mas mantendo a unicidade sindical. Aí o que vai acontecer? O sindicato é único, mas não tem onde ganhar, suportar. Aonde que ele vai conseguir o dinheiro? Não sei se é vendendo direito do trabalhador. Não vou falar isso antes. A gente esconde, né? Não vou falar isso não, senão alguém pode me processar mais. Bom, vamos falar nessa proposta, vamos fazer duas propostas mostrando como que é importante a gente reconstruir conceitualmente o direito do trabalho, como tem um campo assim absurdo para vocês nos seus, como chama? Na minha época eu tinha TCC, né? Trabalharem isso. Tem um mundo para vocês trabalharem o direito do trabalho novo, conceitual. O conceito, nós estamos falando do crowdworking, né? E um conceito que eu acho muito interessante, que eu já vinha trabalhando desde o meu tese de doutoramento, que é o conceito de multidão. É o conceito de multidão no direito do trabalho. O direito do trabalho hoje ficou natural, crowdworking, mas desde a minha tese de doutorado já vim reconstruindo esse conceito do direito do trabalho. Porque o artigo 515 da CLT, eu volto a falar para vocês, essa parte de direito coletivo da CLT está ultrapassada, pode jogar fora, fala em categoria profissional similar, uniforme, um conceito de categoria. Hoje, com a multidão, que é trabalhadora e produtora, foi para o espaço esse conceito de categoria profissional do 511 homogênea. Ela é absolutamente heterogênea. Você vai ver os motoristas do Uber, tem um que é motorista profissional, trabalha 14 horas por dia, tem outro que é um pai de família que está ajudando ali para pagar a faculdade da filha, só trabalha de manhã, né? Tem um outro que é um engenheiro formado e que só está esperando sair o emprego dele. Então, não tem mais categoria profissional heterogênea. É a multidão. É um conceito que a gente pode reconstruir com Spinoza, né? Um filósofo do século XVI, no século XVI, XVII, um filósofo que tem aqui origem portuguesa, é holandês, mas é de origem portuguesa. Eu estive na cidade em Portugal, que é os pais dele, né, a origem dele. É um conceito que a gente tem que trabalhar para o direito do trabalho, né? Conceito de multidão, reconstruir esse conceito, acabar pensando, não existe mais categoria profissional homogênea, né? Então, um conceito de subordinação. Nós temos nós podemos trabalhar com dois conceitos, com um filósofo mais contemporâneo, até pós-modernos, que é o Foucault e o Deleuze. Conceito de disciplina, sociedade disciplinar do Foucault, a gente já pode, que era a sociedade do Fordismo, da disciplina individual, marcada de tempos
bem delimitados de trabalho, de um trabalho dentro da fábrica, com assiduidade e pontualidade, né? De linha de produção. Você tinha uma linha de produção. Hoje o trabalho em rede, não em linha. Por quê? Porque a linha de produção, se um trabalhador não trabalhar na linha, o que acontece com toda a linha, para frente e para trás? Se um não for trabalhar, para. Olha a força que o trabalhador passa a ter nas greves, por exemplo. Se um não trabalha, para a linha de produção, né? Por isso que o trabalho em toyotismo, por isso que o trabalho em rede, ele é muito mais eficiente, porque se não for, faz tanto. Não é linear a produção, né? Ela é reticular. Então, o conceito de disciplina, de subordinação, está muito vinculado a essa sociedade, a essa economia fordista linear. Tem um conceito interessante de Deleuze, que já pensando nisso, fala na sociedade do controle. Não é a sociedade da disciplina. A disciplina é individualista, controle no corpo do trabalhador individualmente, né? Por isso que às vezes a gente vai usar esse esquema de subordinação individual, disciplinar, do Foucault, da fábrica, e ele não é mais adequado na nossa nova sociedade do controle. Que a sociedade do controle não interessa mais a disciplina individual do trabalhador. Se trabalha com estatísticas coletivas. Voltando ao Uber, o Uber não importa tanto. Ele tem uma estatística de quantos trabalhadores estão circulando ali. O que importa é um ou outro foi, deixou. É a quantidade de trabalhadores média, porque ela sabe a média de clientes que tem mais ou menos. Agora, se abaixar o número de trabalhadores e motoristas que se apresentarem, ela começa a mandar e-mails para os motoristas. Olha, sua nota depende de quanto o seu desempenho, de quantas vezes você vai trabalhar, né? Para você ganhar mais. Fala de uma forma eufemística, né? Mas imaginem bem, uma questão simplesinha, gente. Para que serve as estrelinhas do Uber para o motorista? Quem usa Uber? Vamos levantar. Todo mundo, né? Eu usava, eu não uso mais. Você que usa o Uber, você escolhe o motorista pela estrelinha? O motorista escolhe o passageiro pela estrelinha? Então, para que serve a estrelinha? Isso é sociedade, isso é economia da reputação? Vale para quê? Por que será que vale essa estrelinha se eu não posso escolher o motorista pela estrelinha? Vamos pensar um pouquinho? Fala para algumas decisões que não receberam uma coisa óbvia. A estrelinha. Para que serve a estrelinha? A não ser para subordinar. Né? Olha, se a sua nota cair, o que vai acontecer com você? Se eu tiver 5 estrelas ou 4.3, vai alterar a remuneração do motorista? Ele ganha mais por ter 5 estrelas? Ou para que serve, gente? Para que serve? Né? Não altera a remuneração dele. Então, essas questões que a professora Tereza trouxe aqui, isso daí tem um mundo para reconstruir, para vocês reconstruírem. Né? E finalmente o último conceitozinho que eu acho muito importante a gente trabalhar é um conceito que já tem o professor Schultz, não sei como é que ele esse nome não é muito inglês, não sei como é que é. Ele é um professor da New School de Nova York, que trabalha com o conceito de cooperativismo de plataforma. Ele trabalha isso. E ele fala o seguinte: olha, é importante distinguir, e que a professora Tereza falou aqui também, entre a economia do compartilhamento e a economia colaborativa, ou consumo colaborativo. São duas coisas diferentes. Né? Economia de compartilhamento tecnológico são uma empresa, uma economia capitalista, mas que está muito focada na tecnologia, nas plataformas, mas os princípios básicos são capitalistas normais, nada contra isso, ok, mas são economia
transferência normal, compartilhamento tecnológico. Economia colaborativa, aí nós entramos em outros princípios econômicos. É parte do princípio da economia solidária. Aí não funciona a partir do conceito de competição, mas de solidariedade. São dois mundos que podem conviver. E tem espaço para os dois no nosso mundo, que é dominado pelo capitalismo, tem espaço para os dois. Mas o que a gente não pode é uma empresa capitalista da mera economia de compartilhamento fazer se valer das vantagens da economia colaborativa, né? É mais ou menos, traduzindo no direito do trabalho, no que a gente tem mais conhecimento, é confundir o que a gente chama das cooperativas de trabalho, que existem no direito brasileiro, as autênticas, que são valores, das chamadas fraudooperativas. Então é a neofraudooperativa, né? Eu gosto do conceito de economia gig, né? Gig, porque qual é a tradução de gig? Gig é bico, economia do bico. Então eu gosto muito, porque sintetiza bem a ideia da economia do bico, do contrato 0 hora. Professora Tereza, o contrato nosso, intermitente, o 0 hora nosso, é pior do que o inglês, porque se o trabalhador não for, ele vai ser multado. Se ele não for trabalhar, você é absurdo, ele é multado se ele não for trabalhar, gente. É pior. Lá em Portugal, ela criticando o 0 hora em inglês, falou que lá não tem. O nosso conseguiu ser pior que ainda do 0 hora em inglês, né? O contrato intermitente, se ele não for, ele vai ser multado. Não tem nome para isso, né? Então, só esses três conceitos, a questão do controle, a conjugação do controle e disciplina para revisitar a subordinação, a questão da multidão e o direito coletivo do trabalho, precisa ter muito pano para manga, para TCC, para tese, para dissertação de mestrado, tese de doutorado, e esse conceito de distinguir economia colaborativa da economia compartilhamento. Esse professor é o Schultz, né, que fala? Schultz. Ele inclusive elencou 10 princípios para vocês distinguir direitinho o que é economia colaborativa e o que é economia do compartilhamento. 10 princípios. Dentre eles, só alguns que eu estou lembrando aqui, rapidamente. O primeiro é o fair pay, pagamento justo, é o primeiro, né? O pagamento tem que ser justo. Segundo, as regras do negócio. O trabalhador, o prestador de serviço, tem que definir as regras do negócio. As regras do negócio não podem ser definidas pelo dono da plataforma, não, porque senão não é colaborativo. Colaborativo, eu tenho que definir as regras do negócio. E um outro dado importante também da economia colaborativa, que são os dados, né? Os dados. Qual que é a destinação desses dados? Tem que ter transparência. Os dados, porque o Uber sabe tudo a respeito de vocês, qual é os seus costumes, aonde que você vai. E tem um perigo danado, porque eles olham onde vocês vão com o Uber, hein? Porque eles sabem onde você está indo. E monitora 10 minutos depois que você sai do carro, está te monitorando, para saber onde você vai. Isso está tudo nos dados, no banco de dados. Isso mega dados, né? Então, você tem que ter transparência. Alguém tem transparência dos dados com relação a... Sabe o que eles fazem com esses dados? Ninguém sabe. O mundo inteiro, gente, está na mão dessas empresas, né? Que estão recolhendo, armazenando dados. Então, são questões muito interessantes que a gente tem que desenvolver. Eu, inclusive, aqui, professora Lívia, eu proponho para a clínica, já tinha ouvido um trabalhador da Uber falou comigo que se sentia escravo da Uber. Eu falei, professora Lívia, a clínica tem que começar a olhar agora para a tecnologia. Da mesma forma que a questão do enfrentamento ao trabalho escravo começou a olhar para essas empresas de grife, né?
as empresas de grife estão passando apertado, né? Porque, por exemplo, só a Zara, o dono da Zara, é a quarta riqueza do mundo, né? O quarto, então ele está passando uma dificuldade, né? É a quarta pessoa mais, maior economia, maior, como fala, riqueza do mundo, na Forbes, o dono da Zara. E os trabalhadores são condições assim, né? E agora nós temos que olhar para essa tecnologia, para a Amazon, né? Que é a pior de todas, né? Mas as condições dos trabalhadores da Uber, se você coloca na ponta do lápis, eles estão trabalhando, eles estão pagando para trabalhar. Só que a grande parte tem uma ingenuidade contábil muito grande. Eles, depois de alguns meses, eles percebem que eles estão pagando para trabalhar. Aí eles param, saem, aí tem 5 para entrar. Principalmente nessa crise. Param, tem 5 para entrar. Então, eu acho que a professora trouxe aqui, ela tem 2 livros, até mais, eu conheço 2 livros inteirinhos sobre direito de trabalho e nova tecnologia. E ela está falando que tem mais. Ainda foi publicado um novo artigo agora e ela falou que tem mais. Então, ela se dedica a essa questão da tecnologia, ela aprofunda essa questão da tecnologia, e ela pode dar muito subsídio para. Tem TCC aí até para você, viu? Então, eu queria que vocês voltassem a se apaixonar pelo direito do trabalho. Por quê? Porque é necessário. Os alunos estão deixando de lado, achando que o direito do trabalho não tem mais lugar nessa sociedade contemporânea e tecnológica, mas ao contrário, mais do que nunca nós estamos precisando de vocês, dos novos alunos, voltarem a se apaixonar, né? E temas novos nós temos aos montes para serem reconstruídos. Então, deixo essas observações, né? Eu tinha feito, eu ia fazer uma pergunta para a professora que eu notei. Não, só para falar um pouquinho, especificasse um pouquinho mais sobre a questão do teletrabalho lá em Portugal. Algum detalhando, porque a nossa reforma também, ela vem destruir, ela vem regular para destruir, ela não vem desregulamentar, né? Uma reforma que vem para desregulamentar, lei para desregulamentar, né? É uma contradição em termos, né? Se é para desregulamentar, então por que é lei? Deixa sem lei, né? Lei para piorar, para desregulamentar, é o fim da picada, né? Mas é a fim da picada aqui. O parlamento chegou e falou o seguinte: olha, o relator falou o seguinte: olha, tem muitas questões que precisam ser melhoradas nessa reforma trabalhista. Só que nosso parlamento, a quem cabe a função de fazer a lei, nós vamos deixar para o executivo, que nós temos certo executivo, vai melhorar isso com medidas provisórias, com vetos. Quer dizer, qual que é a função do parlamento, gente? O que é isso? O próprio relator da reforma diz isso. Então, maluco. Bem falseado, né? Completamente. Bem falso. Né? Eu vi fala isso de mentira. Sabe qual que é o relator? O nome quem sabe o relator da reforma trabalhista, o senador? Como é que é o nome dele no Senado? Alguém lembra o nome dele? Do senador que é o relator da reforma agora. O nome dele é Ferraço. Quem vai fazer o senador? É melhor fazer né? Depois eu escrevo todo mundo. Bom, muito obrigada.
obrigada, Dr. José Eduardo Chaves, nosso dileto companheiro e amigo, né, o Pepe, que sempre prontamente atende a todos os meus convites, mesmo de última hora, né, Pepe? E eu queria abrir espaço para vocês fazerem perguntas ou considerações. Quem quiser, eu acho que dá para vocês fazerem daí, talvez, vocês querem vir aqui? Pode? Então vamos lá. A gente vai comentar, não nem vi, todo mundo levantou a mãozinha, eu fiquei querendo saber qual que é a ordem. Então todo mundo levanta a mão, vamos ver. Vamos começar pela Rosa, que você estava aqui, foi a primeira que eu vi levantar a mão. Vai, Rosa. Eu não sei se a faixa do povo que estava sendo discutida. Levanta, Rosa, fica em pé, fala oi, né? Se apresenta aí. Boa noite, meu nome é Rosa, sou mestranda aqui na faculdade. E eu queria que vocês comentassem um pouco o uso da tecnologia, não pelo empregador em detrimento do empregado, mas também pelo sindicato, teoricamente em proveito dos trabalhadores. Existe um sindicato aqui em Belo Horizonte, o Senalva, que realizou uma assembleia pré-pauta para as negociações coletivas e comunicou que seria a última assembleia presencial, que a partir de então eles fariam todas as assembleias utilizando uma plataforma no site pela qual o trabalhador acessaria e votaria. Então eu queria que vocês comentassem de que maneira vocês percebem o uso dessa tecnologia pelo sindicato em relação à representatividade, democracia, enfim. Obrigada, Rosa. Ai, você levantou a mão, né? Não? Seu nome? Lucas. Em primeiro lugar, muito obrigado, porque a primeira vez que eu vejo uma questão que me preocupa, eu nunca tive nem a chance de comentar com algumas pessoas. Eu cheguei até a escrever um comentário aqui, mas vou resumir. A primeira vez então, que eu vejo que é o seguinte fenômeno. Eu sempre vejo que a tecnologia ela é sempre vista como uma coisa ótima, uma coisa maravilhosa, ela traz uma série de desenvolvimentos, mas ela também tem um lado negro. E esse lado negro é justamente esse lado de quando ela faz um novo desenvolvimento, ela também torna obsoleta uma tecnologia antiga. E essa tecnologia antiga era a forração que existia, que era um sistema de vigência que as pessoas se comunicavam entre si e usavam como trabalho. Então, quando surge uma tecnologia nova, essa tecnologia nova ela aparece dizendo assim, mão de obra de trabalho que existia anteriormente, você agora é obsoleto. Então, assim, o meu pedido é comentários a esse respeito, porque eu vi que estava o tempo todo isso subjetivo nos seus comentários, mas focar nessa questão, que é uma questão que me preocupa muito. Obrigada, Lucas. Como se chama? Você? Escreve lá, Eugênio. Então levanta aí, Eugênio. Fala. Eugênio. Boa noite, Eugênio. Apresenta, gente. Fala oi, quem vocês são, pra gente conhecer vocês. Você é aluno da graduação? Não, da pós, né? Não. Então, não te conheço. Prazer. Sou da graduação e uma coisa que me aflige, eu tenho lido sobre esse tema, é a questão propriamente dos algoritmos. Diz que o algoritmo ele é uma coisa completamente à parte. Ou seja, a gente tem uma empresa, a gente tem uma pessoa, a gente tem um algoritmo no meio disso. Nós não temos nada a ver, porque o algoritmo faz tudo. Vamos tratar dessa questão lidando com o próprio algoritmo, sabendo que hoje quem governa essas pessoas é tanto uma interiorização do controle, mas também esse viés do algoritmo. Como governar esse algoritmo, como lidar com isso na relação de trabalho, no direito do trabalho. Obrigada, Eugênio. Mariana Lopes. Se apresenta, Mari. sem trabalhar e pode voltar, aquela
reconhecimento da relação de emprego, se pode ser essa análise caso a caso, se nesse caso esse indivíduo não teria, como que está sendo regulada essa questão? Obrigada, Mariana. Larissa. Desculpa, Geraldo, pode falar. Leite, né? Obrigada, Geraldo. Meu nome é Larissa, eu sou mestranda aqui na faculdade também. Professor, uma expressão que me deixou muito curiosa sobre privacidade do teletrabalhador. Porque a gente está indo na contramão disso, igual ele me falou, isso vai também. A gente está desregulamentando com regulamentação e o teletrabalhador saiu do controle de jornada, então ele pode fazer horas extras sem as horas extras. E aí, quando a professora falou de privacidade do teletrabalhador, eu queria conhecer e entender mais sobre isso na Europa e em Portugal, porque no Brasil a gente não tem isso. Não sabe. Obrigada, Larissa. Já só, Geraldo, vou fazer uma parte antes de passar para você. A Larissa é minha mestranda, minha orientanda, e ela vai trabalhar sobre a questão da mulher no mercado de trabalho. E eu tinha esquecido da pergunta que eu tinha para te fazer, então eu vou fazer de uma vez, porque você falou que as mulheres sofrerão mais com desemprego tecnológico, né? E que há um relatório sobre isso, da segregação de gênero e tudo, né? E aí eu queria só que você me explique se tem mais dados, qual é o comportamento das mulheres ficarem de fora, ou se são os fundamentos de sempre, né? Porque as mulheres não têm acesso a essa informação, enfim, só para a gente entender e deixar claro para as mulheres. Geraldo. Boa noite, meu nome é Geraldo, sou aluno da pós-graduação também. Gostaria de parabenizar a professora, que em 15 minutos eu já consegui notar milhares de coisas. Fantástica. Inclusive escreve muito bem, seu livro é fantástico, devia ser publicado aqui no Brasil também. Professora, a senhora defende no seu livro que não poderia se haver o empregador monitorar o e-mail privado do empregado, né? E aí a senhora até comentou o corporativo, se ele permitir o uso pessoal. E quanto ao fluxo de dados, o empregador fornece a internet, deixa o empregado acessar, não está olhando o conteúdo, mas ele consegue ver que o empregado está o dia inteiro no YouTube ou o dia inteiro no Facebook. Eu não olhei o que ele está fazendo, mas o fluxo de conteúdos de dados está indo ou não. Isso você poderia verificar e eventualmente regulamentar de alguma forma. Obrigado. Obrigada, Geraldo. Mais alguém, gente? Espera que eu estou de óculos. Fernanda? Eu estou de óculos, não estou enxergando. Desculpa, vai, Fernanda. Boa noite, meu nome é Fernanda, eu sou ex-aluna ali. E uma coisa que eu fiquei pensando, que eu nem formulei bem, mas que eu estou pensando, talvez fosse mais para o PEP, né, a pergunta. Eu acho que a gente pensa de uma forma muito positiva, como o colega falou, a tecnologia. E eu imagino que está sendo muito negativo para muitos trabalhadores essa forma moderna de trabalhar de casa, em termos de não ter muitos direitos e até de questão previdenciária, muitos trabalham sem vínculo. Então eu queria que, se possível, o senhor falasse como o senhor tem visto isso, essa forma de trabalhar sem vínculo e sem, muitas vezes, esses direitos. Eu acho que tem um lado positivo, né, de ter uma flexibilidade, e a flexibilidade a gente vê muitas vezes uma ótica positiva, mas eu acho que a longo prazo isso tende a ser bem nocivo assim, para muitas classes, né? E uma observação sobre o que a Mariana falou, se vocês quiserem falar com isso no público, eu também já fiquei analisando muitas vezes os elementos da relação trabalhista quando eu estou conversando com o motorista de Uber, e o que eu não consigo ver é a não eventualidade. O que eu acho que eles não têm, né? Porque eles podem ficar muito tempo sem dirigir e não perdem um vínculo com a empresa, né? Por causa disso. Agora, a subordinação de fato eu acho que eles têm. Obrigada, Fernanda. Beleza. Já perguntou? Quem mais? Ju? Não? Tá bom? Então, ótimo, gente. Obrigada. Eu vou passar. Já tem bastante coisa, né? Ótimo, beleza. Muito obrigada por todas as questões, são todas questões muito interessantes. Eu tentei apanhar o nome de todos para colocar, mas a primeira de tudo foi que colocou o propósito de teletrabalho, e o qual também é da Larissa, por isso acabo de responder. Nós em Portugal tivemos, foi a primeira vez que regulamentámos
encontramos na legislação, especificamente laboral, no Código de Trabalho de 2003, estabelecemos a possibilidade de teletrabalho subordinado, ou seja, com modalidade de contrato de trabalho, se ter uma modalidade de teletrabalho subordinado, mas garantindo uma série de direitos ao teletrabalhador. Aliás, quando foi aqui o artigo 6º da CLT e a questão da jornada de trabalho, que agora foi colocado de parte, foi um pouco abordar-se também como é que era em Portugal, exatamente essa questão. E nós temos... Só para não parte, porque eu não sei se todos os alunos estão lembrados do que foi o artigo 6º da CLT. É só porque, gente, antes ainda está lá, não mudou ainda não, mas vai mudar com a reforma, tá? Mas é só garantindo que o teletrabalhador se equipara ao empregado. Então, hoje em dia, o teletrabalhador brasileiro tem direito a todos os direitos trabalhistas do empregado subordinado. Só para... Muito obrigada. Agora vi que sou muito feia. Não, ainda está lá, mas é que as pessoas já estão falando que a reforma está toda assim, Tem que vem 2 livros, acho que tem 2 livros a falar. E sabe, para quem quiser, depois é os artigos 165 e seguintes do Código de Trabalho. Mas estabelece, eu falei da privacidade, mas eu vou falar em geral do regime e depois falo especificamente da privacidade teletrabalhadora. Para o teletrabalho tem inúmeras vantagens e também tem muitas desvantagens. E o nosso legislador entendeu tentar acautelar as desvantagens do teletrabalhador. Uma delas é o enorme isolamento do teletrabalhador, que pode ficar, tal como também já foi aqui abordado da Fernanda, creio eu, de trabalhar em casa e de algumas desvantagens. Não era bem esta parte do teletrabalho, mas há uma enorme desvantagem, é o ficar isolado, ou a confusão entre a vida privada e a vida profissional, o local de trabalho ser onde está o berço dos filhos, não é? Ao mesmo tempo, ser muito difícil esta separação. E também a parte do direito coletivo também. Há muitas vantagens e inúmeras vantagens do teletrabalho, mas eu vou só dizer porque é que nós regulamentamos determinados elementos face a essa desvantagem. E o enorme poder de controle desta coleira económica. Então, nós estabelecemos nestes artigos a possibilidade de ser celebrado no mercado de trabalho, mas tem que respeitar inúmeros direitos. Primeiro, desde logo, os trabalhadores têm direito a participar e devem fazer parte das estruturas sindicais, serem eleitos para estruturas sindicais, comissão de trabalhadores, sindicatos, devem fazer parte e participar em todas as reuniões que existem, ou seja, não é por trabalhar fora do local de trabalho que não têm direito a essas mesmas questões. Por outro lado, o controle do tempo de trabalho é aquilo que se fala. Nós, em Portugal, independentemente do tipo de trabalhador, temos um artigo que obriga a registro dos tempos de trabalho. E como há várias modalidades de teletrabalho, mas o mais comum é o que nós chamamos o online e double way, ou seja, estar online e estar de um lado e do outro comunicar. E por ser através desses logins e de log-offs controlar o tempo de trabalho. E o controle do tempo de trabalho tem que respeitar os limites dos tempos de trabalho, tal como qualquer trabalhador. Em Portugal, ao contrário daqui, são as 40 horas semanais, embora depois, se nós temos a adaptabilidade, pode ir até às 60 horas semanais, ser compensado em outras alturas, ou temos o que se chama de trabalho suplementar, que aqui é o trabalho extra, a hora extra. Mas tem esse registro dos tempos de trabalho através da tecnologia aqui ser amiga, no sentido de permitir este controle desta possibilidade. Quanto ao isolamento, também é permitir que ele tenha reuniões que se desloca à empresa e tenha esta convivência. Quanto a esta questão, então, exatamente do isolamento do trabalhador vir ao local de trabalho dito tradicional e participar, por outro lado, da privacidade do teletrabalhador, questionaram claramente o que é isto. No artigo 170, 170 do Código de Trabalho, significa que o trabalhador e o empregador não pode ir a casa quando é o teletrabalho no domicílio. Claro, há várias modalidades de teletrabalho, mas ele surgiu como teletrabalho no domicílio e que é, incrivelmente, o que mais problemas levanta. Porque o teletrabalho chamado telecottage, que é, imaginem, num centro satélite que está lá com outros colegas, o isolamento não acontece tanto. Ou aquele, então, várias empresas e que partilham
da luz também não há tanto isolamento. Os maiores problemas tínhamos no ensino, não é? Aquela imagem idílica, eu estou em casa, vou trabalhar quando eu quiser, vou volto, não é o que acontece. E então, para evitar esse controle total, o artigo estabeleceu que o empregador só pode deslocar-se à casa do trabalhador ou do domicílio dentro de determinadas horas, das 9 da manhã às 5, 6 da tarde, peço desculpa, agora não estou a ver bem, mas é o 170. Por outro lado, tem de avisar e só pode ir ao local de trabalho, ou seja, ele não entra lá e agora vou ver a sua casa, vamos agora ver o quarto, vamos agora ver a sala. Não, é só ao local do trabalho do teletrabalhador para proteger a privacidade do teletrabalhador e deste controle só poder ser em determinadas horas. Só acontece, obviamente, no teletrabalho no domicílio, há outras modalidades. Mas estes artigos tentavam calcular o lado, as desvantagens do teletrabalho, porque eu tenho inúmeras vantagens, mas tenho inúmeras vantagens se for regulamentar todos os direitos dos trabalhadores normais. Também tem o teletrabalhador acrescido desta proteção exatamente para permitir que seja mais incentivado. Seguindo a ordem mais ou menos daqui, tentando ver vários. Quanto aos sindicatos, Rosamara, uma das questões que se levanta agora é essa questão de obrigar todos os trabalhadores agora a plataformas digitais, parece-me claramente abusivo, até porque nem todos são obrigados a ter esse acesso a esse tipo de tecnologia. Agora, o que eu acho, isso é uma opinião pessoal, é que eu acho que os sindicatos, pelo menos a nível da Europa e nós ainda não se aperceberam das inúmeras vantagens que pode ter determinadas tecnologias, nomeadamente das redes sociais e não só, para cativar os mais jovens. Eu estou a falar de outros países. Nós, na Europa, e sobretudo nos países mais do sul, nós temos uma baixa taxa de sindicalização que não é igual. Em Portugal é muito, muito, muito baixa. E, se calhar, se conseguissem cativar os mais jovens, os nativos digitais, recorrendo a estas novas formas, não obrigando, não o caso que referiu, me parece abusivo. O que eu estou a dizer é recorrer, tentar cativar novos para sindicalizar-se através destas novas formas. Porque, por exemplo, hoje em dia, a greve é um instrumento clássico que tem para reclamar condições de trabalho. Mas um movimento coletivo nas redes sociais consegue muito mais impacto do que a greve. Por isso, acho que era tentar ver do outro lado, tentar utilizar a tecnologia do lado positivo para tentar conseguir, pelo menos a nível europeu, uma imensa falta de sindicalização. É muito baixa. Isto acontece em muitos países. Lucas referiu o desemprego tecnológico. E que a questão, acho que era a questão de. E também depois alguém também colocou essa questão de. A Fernanda foi. Exatamente. Mas também falou do trabalho de casa, também falou outra questão. Exatamente. É assim. É algo que acompanha desde sempre. Como eu disse, é algo que acompanha. E, obviamente, a nova tecnologia vai tentar vender o produto apelando às vantagens. E tem inúmeras vantagens. E por isso é que eu disse que, infelizmente, também, quando surgiram as máquinas de lavar roupa, as lavadeiras que havia, deixaram. Quando surgiu o automóvel, deixou de. É algo que acompanha, diria que é a velha companheira de jornada. Não tem solução milagrosa, acho que não há solução milagrosa para isso. Agora podemos acautelar um pouco. E tanto a formação. E acho que é isso que muitas vezes falta, é a formação. Por isso é que eu disse, acho que é fundamental a formação. De todos. Porque às vezes dizem, não, é só de jovens, isso é de jovens. Depois há aquele preconceito, não é? Da idade. O mais velho, não habitua a isso. Digita muito lento, não consegue. Não, é de todos. E acho que é começar já em cima. Quanto ao género, algoritmos. O algoritmo, eu diria que é um controlador. E o algoritmo para tudo. Enquanto consumidores, não esquecemos o quanto nós somos direcionados pelo algoritmo. Se eu fizer uma pesquisa no Google, e se eu já fizer uma pesquisa no Google sobre o mesmo tema, eu garanto que não vai aparecer, até pode aparecer o mesmo, mas não vai ser com a mesma ordem. Porque eles vão buscar tudo o que eu tenho no meu historial. E se eu fizer no meu computador, ou no computador do meu marido, no computador das minhas filhas, eu garanto que vai ser completamente diferente do que ele vai encontrar. Porque vai ser de acordo com as diferenças. E a Dana diz, é para favorecer, porque
rápido à pesquisa, facilita-nos, mas por outro lado controla.